Boa tarde a todos. O termo leviandade usado na capa desse vídeo é forte? Talvez. Penso que não. Vou explicar por que. Assista o vídeo até o fim. Acho que eu tenho bons argumentos para dizer que parte da nossa mídia esportiva é leviana quando acusa os jogadores do Flamengo sem estarem lá, sem prova alguma do que estão falando. Vou dar um exemplo. Teve um vídeo há coisa de uns 15, 20 dias em que o jornalista Mauro César Pereira, no programa lá com os companheiros dele da rádio, da TV Jovem Pan, falou que é um absurdo uma reunião com a diretoria do Flamengo, o goleiro Diego Alves, naquela briga do Diego Alves com o técnico Paulo Souza, em que compareceram alguns jogadores, parece que Diego Ribas, Felipe Luiz e outros atletas do Flamengo, convocados pela diretoria e talvez também pelo jogador, porque a acusação feita naquela ocasião pelo Paulo Souza era muito grave, de que Diego Alves estava mentindo ao dizer que não tinha condições de jogar. E depois ficou provado que não, que ele realmente não podia ser escalado naquele jogo. E o Mauro César Pereira, que para reforçar suas ideias sempre usa frases dramáticas do tipo isso é evidente, isso é claro, isso é uma forma simplória de tentar impor o seu raciocínio aos outros. Naquele programa ele comentou: alguém pode imaginar um grande clube como Barcelona, como Real Madrid, como não sei quem, reunindo jogadores para tratar de um problema entre o goleiro, o técnico? Isso é coisa feita apenas entre a diretoria e os atletas. Imediatamente, mas de um modo muito elegante, Vampetto desmentiu. Perguntado na bancada se quando ele jogava no Corinthians, no Flamengo, em outros clubes, ele eventualmente participava desse tipo de reunião, ele falou o tempo todo. Isso é absolutamente comum. Quando há uma crise, os atletas mais experientes são chamados para dar a sua opinião, para resolver a situação, para colocar panos quentes, para tentar achar uma solução para aquela crise. Ou seja, Mauro César Pereira falava de algo que ele não tem vivência porque nunca foi jogador de futebol. Ele tentava impor a ideia de que aquela reunião era um absurdo, era uma desmoralização para a diretoria do Flamengo, e não era. Um ex-atleta que jogou em vários clubes grandes como o Vampeta falou que isso é comum. Pode não ser comum, talvez, nos maiores times do planeta, Liverpool, Real Madrid, Barcelona, mas em times que não são esses gigantes, claro que é comum. Se tem uma crise entre um técnico e um jogador, com quem que a diretoria vai dialogar? Com os atletas mais experientes. Isso não significa panelinha, não significa que os atletas queiram se impor a técnicos, a diretores de futebol ou à própria presidência do clube. É uma forma leviana, sim, de botar a torcida contra os jogadores. São jornalistas assim que falam de Fla-mimimi, que falam de a geração 85. Ora, tem gente que parece que quer culpar a geração de 85 pela crise do Flamengo. Diego Alves não está jogando, Diego Ribas não está jogando. Mal entrou aí 10, 15 minutos em 3 ou 4 jogos na gestão do Paulo Souza. Como culpá-lo de alguma coisa? Isso é vergonhoso. Vou dar outro exemplo. Vários jornalistas, inclusive para minha tristeza, um que eu admiro, o André Kfouri, vários jornalistas comentaram: o Flamengo fez corpo mole contra o Bragantino, alguns jogadores não demonstraram vontade de jogar. Isso é ridículo. Todos os jogadores, todos, isso ao longo das últimas décadas, quando entrevistados, perguntados se o jogador faz corpo mole para derrubar técnico, falaram: isso não existe. A gente pode estar descontente, a gente pode não render tudo o que queremos e podemos, porque o ambiente está tenso. Seu corpo não reage com a mesma energia
quando você está animado, feliz, num bom ambiente, quando o ambiente está depressivo, está em crise, um ambiente de litígio com o treinador, isso é comum. Algum de nós, por acaso, rende a mesma coisa? Quando o chefe é um cara chato, maldoso, malicioso, oprime a gente? Claro que não. Aí muda aquele gerente que é ruim, que é malicioso, que é uma pessoa egocêntrica, entra um gerente companheiro que sabe dialogar com as pessoas, todos rendem mais e melhor. Toda pessoa que trabalha no comércio, em serviços, no serviço público, sabem que isso é verdade. Alguém aqui consegue render com um chefe que você não se dá bem? Você cumpre o seu trabalho, tenta se esforçar porque é a sua obrigação, mas o seu rendimento, queira você ou não, é um pouco menor do que o habitual quando o ambiente, na seção que você trabalha, seja o que for, é um ambiente ruim. Em todos os clubes do mundo, quando um técnico que não está dando resultado ou está brigado com alguns jogadores, esse técnico sai, entra um técnico que traz uma nova linguagem e um ânimo novo para os jogadores, claro que imediatamente aquele time reage. E André Kfouri e mais uns 3 ou 4 jornalistas falaram, se o Flamengo render bem contra o Internacional no sábado, hoje, vai estar provado que os jogadores tinham problema com o técnico. Isso é uma baboseira sem tamanho, é uma tolice, como poucas vezes eu vi na minha vida. Ora, se o Dorival Júnior parece que ele vai assistir o jogo no camarote, mas seja ele ou o treinador dos juvenis do Flamengo, quem estiver na beira do campo, se transmitir um pouco de tranquilidade, uma energia positiva para os jogadores e mantiver um mínimo diálogo na linguagem que os jogadores compreendem, imediatamente o time vai melhorar. Não sei se o Flamengo vai ganhar hoje do Inter. O Inter está sendo bem treinado pelo Mano Menezes. O jogo é na casa do Inter. O Inter é o favorito. O Flamengo está em crise, o Inter não. Mas suponhamos que o Flamengo jogue bem e ganhe o jogo. Tá vendo? Perderam para o Fortaleza, perderam para o Bragantino, mas ganharam do Inter, em Porto Alegre. Eis a prova de que esse time precisa ser renovado. O Sormani, coitado do Sormani, às vezes fala umas sandices, falou, tem que tirar todo mundo, Bruno Henrique, Gabigol, tem que fazer uma limpa no Flamengo, fazer uma limpa num time campeão, fazer uma limpa num time que não tem culpa da diretoria trocar de técnico o tempo todo, não tem culpa de Landim ser um omisso, não tem culpa de Marcos Braz estar totalmente voltado para a política e cometendo uma bobagem atrás da outra. Que time em crise mantém um jogador líder, um jogador que é um maestro no meio de campo, como o Diego Ribas, no banco, sem entrar? Qualquer time grande do Brasil que tivesse em crise e pudesse contar com o Diego Ribas e agradecer a Deus, o Flamengo encosta o jogador como se ele fosse problema. A nossa mídia esportiva é tão cega às vezes e, desculpem o termo, leviana, que várias vezes Diego Ribas foi citado como líder da geração 85, como se ele brigasse com Rogério Ceni, com o Domi, com Renato Gaúcho e agora com Paulo Souza, porque eles querem impor as suas ideias ao treinador. Isso é uma bobagem, é uma falácia, é uma mentira. Jogadores do quilate de um Felipe Luiz, de um Rafinha que já foi embora, de um Diego Ribas, são jogadores que agregam, são líderes do bem, são jogadores que treinam sério, são jogadores que têm um nome a zelar, são jogadores que amam o Flamengo, respeitam a sua torcida, deixam a última gota de suor dentro do campo. É um desrespeito a esses 2 veteranos falar com desprezo da geração 85. Isso é patético, é injusto. Então está na hora da gente refletir, não ouvir comentários toscos de jornalistas que não sei, ou não tem o que falar, não tem como preencher os seus programas de YouTube, os seus programas de TV.
e ficam fazendo acusações que eles não podem provar, fazendo ilações muitas vezes estapafúrdias. Vamos esperar esse jogo contra o Inter, que Dorival Júnior faça um bom trabalho no Flamengo e vamos parar de culpar os jogadores, porque uma vez eu vi de um atleta com muita propriedade. Quando acusam a gente de não correr em campo, as pessoas não têm a menor noção que quando você fica meio parado sem saber o que fazer, é porque você não sabe o que fazer e não quer correr feito um tolo, um idiota. É porque você não recebeu uma instrução correta do seu treinador, é porque você está fora da sua posição, é porque o time todo está desarrumado, então ficamos como barata tontas sem saber o que fazer. As pessoas pensam que estamos meio letárgicos para prejudicar aquele treinador. Não é verdade. E esse jogador terminou, eu não lembro quem foi, com uma frase simples e magistral. Quando o treinador diz com clareza o que quer do time, todos correm, porque você está correndo com um objetivo tático que aquele treinador treinou o time para fazer. Então vamos parar de mimimi contra os jogadores e esperar que Dorival Júnior faça um bom trabalho. Inscreva-se no canal Futebol Debate, ative o sininho das notificações, apoie o nosso canal. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.